Esta chamada está sendo... Senhor, de infinita bondade e misericórdia, nesse momento estamos aqui diante de Ti para dar início a mais um estudo nosso do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós, apesar da nossa distância física, reunimos aqui o nosso coração nessa noite, nossos corações, para poder aprender um pouco mais da Tua Palavra, aurir um pouco do conhecimento do Evangelho, trazer esse conhecimento para as nossas vidas e pedimos, Senhor, rogamos a Ti que nos dê a força necessária para colocarmos em prática os conhecimentos que serão adquiridos aqui nesse nosso estudo. Agradecemos, Senhor, a todos que podem estar conosco nesse momento, participando desse estudo, e também pedimos a Tua bênção e a Tua luz sobre todos aqueles corações que não puderam, por algum motivo, participar conosco desse nosso estudo da segunda-feira de hoje, mas que poderão ter acesso mais tarde à gravação do nosso estudo, que eles possam também ser tocados por esses ensinamentos do Evangelho, Senhor. E que todos nós possamos estar unidos em comunhão diante da Tua Palavra, Pai. Pedimos, Senhor, a Sua autorização, a Tua bênção e o auxílio dos nossos irmãos espirituais para dar início a mais um estudo do Evangelho na noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos o de hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor Jesus. E assim vamos dar início a mais um estudo do Evangelho, só relembrando aqui o caminho que nós traçamos até o dia de hoje. Nós estamos estudando já o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já passamos da metade desse capítulo, tá? Então, o caminho que o Evangelho nos dá ali, que é construído aí de uma forma bastante didática, né, e pedagógica, a gente estuda primeiramente nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, a justiça das aflições. O Evangelho ali nos coloca um ponto de vista em enxergar tudo aquilo que a gente vê como uma aflição, como uma retribuição, como uma reparação, como um resgate. E isso ajuda a afastar a visão de vítima que nós poderíamos ter. De que, eu sofro tal coisa e não é merecido, então eu sou uma vítima dos acontecimentos, uma vítima aí do acaso, né, vamos dizer assim. O Evangelho afasta essa visão, trazendo-nos essa visão da multiplicidade de existências e de que tudo aquilo que acontece com a gente se trata de uma reparação, né, como eu disse, de um resgate, às vezes de uma expiação, é a colheita daquilo que nós plantamos, se não nessa encarnação, em encarnações anteriores. Tá? Afastando dessa forma essa visão que poderia colocar alguém como vítima, né, de uma má sorte ou vítima dos acontecimentos, né, enfim. Nessa primeira parte do capítulo 5, nós vimos sobre essa justiça das aflições, que afasta essa condição de vítima, né, dos seres humanos serem vítimas dos acontecimentos. Logo após isso, o Evangelho ele vai tratar as causas atuais das aflições. E por quê? Né? Eu até expliquei isso, até falei algumas vezes com relação a nós estudarmos primeiro as causas atuais das aflições e não as causas anteriores. Né? Porque existe um movimento de as pessoas acreditarem que tudo aquilo que acontece agora é porque eu fiz algo em outra vida que me causou aquilo. E, na verdade, a maior parte das nossas aflições nós causamos com atitudes de agora, dessa mesma encarnação. Tá? Por isso que o Evangelho, ele, na sequência, após esclarecer sobre a justiça das aflições, ele vem nos falar sobre as causas atuais das aflições, né, que são
aquelas coisas que a gente planta aqui mesmo, as decisões que a gente toma errado e trazem consigo consequências. Tá? Muitas das vezes a gente não consegue enxergar que nós mesmos estamos causando essas consequências com as nossas atitudes de agora e começamos a culpar atitudes que a gente não lembramos mais de outras existências. Tá? Então, o Evangelho trata bastante dessa questão das causas atuais das aflições e deixa em bastante destaque essa questão de muitas das coisas, né, a maioria das coisas que a gente sofre hoje, são devido às escolhas que a gente fez nessa mesma encarnação. Após esses esclarecimentos, o Evangelho começa a nos esclarecer sobre as causas anteriores das aflições. E aí ele nos deixa claro ali, nos dá algumas dicas de como reconhecer que determinada aflição ela tem uma causa que remonta a alguma encarnação anterior. Um dos pontos principais desse reconhecimento aí é conseguir enxergar que não tem alguma atitude, alguma escolha que nós tomamos nessa encarnação que nos levou ao resultado que nós estamos colhendo. Então, como Deus é justo e as suas leis são justas, se nós não conseguimos enxergar aqui a causa para que estejamos passando por determinada aflição, por determinada prova, por determinada expiação, se faz bastante óbvio que essa causa, ela ainda assim existe, só que ela remonta a uma encarnação anterior. Por isso que a gente não consegue enxergar isso com clareza na encarnação atual, certo? Com relação também, né, às causas anteriores da aflição, o Evangelho nos dá ali esse panorama, né, de conseguir distinguir algumas coisas, e aí nós entramos aqui na questão do esquecimento do passado, e inclusive estamos já terminando essa questão do esquecimento do passado. O Evangelho nos traz ali informações e bastante elementos para ajudar o nosso entendimento de que o esquecimento do passado, ele também não constitui uma punição. Ele é um benefício que o Criador nos dá também, para que a gente consiga ter uma chance de recomeçar apagando aquilo do passado para que a gente possa escrever uma nova história, né? E ele nos deixa bem claro ali que se assim não fosse, se tornaria muito mais difícil, né? Se nós não tivéssemos a cada nova encarnação esse benefício do esquecimento do passado, a gente se lembraria, né, em todas as encarnações, aquelas pessoas que nos fizeram mal, né? Isso traria de volta esse sentimento de ódio, de vingança, de mágoa, e causaria ali um afastamento desses espíritos. Aquelas pessoas que nós fizemos mal, nós nos sentiríamos muito mal em saber que causamos determinados prejuízos para determinadas pessoas, e agora estamos encontrando elas nessa encarnação novamente, então isso também causaria um afastamento. Então, de todas as formas que a gente analisa essa lei do esquecimento, a gente vê que é um benefício do Criador para conosco, para que nós consigamos cumprir com essa reparação que a gente tem que fazer de uma forma mais resignada, de uma forma a nos trazer menos prejuízos. Então, nós paramos justamente nessa parte em vermelho aqui, que é o penúltimo parágrafo já dessa parte do esquecimento do passado, onde o Evangelho nos diz ali, né? Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante a que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes. Ou seja, aqui, o Evangelho nos dá mais um elemento a respeito dessa lei do esquecimento, que é algo que nos acontece, é um benefício que nos é dado pela divindade de forma temporária. Tá? A partir do momento que a gente termina uma encarnação, volta à vida espiritual, como o Evangelho nos diz ali, volvendo à vida espiritual, e adquire o espírito a lembrança do passado.
Lembrando, e aqui eu vou deixar um complemento, do nosso estudo dos mensageiros, né, da série Nosso Lar, que lá a gente tem relatos de que essa lembrança das encarnações passadas, ela não ocorre num passe de mágica, tá? Nós não lembramos todas as nossas encarnações assim que nós desencarnamos. Tá? Até passa-se ali no primeiro livro da série Nosso Lar a questão de um casal que foi aos poucos recobrando essas memórias, né? Isso começou a acontecer com eles, de terem alguns flashes de lembranças, né? Mais ou menos ao mesmo tempo ali com os dois, né? As duas pessoas desse casal. E aí eles tiveram que passar por um tratamento para poder recobrar a memória de algumas encarnações. E lá é bem destacada essa questão de que nós não temos a capacidade ainda, né, de lidar com muito tempo dessas lembranças anteriores. Por quê? Por conta das coisas que a gente fez, por conta das coisas que a gente passou, isso traria um certo desequilíbrio para o espírito no atual momento que nós estamos. Então, a gente consegue recuperar essa memória até determinado ponto. Tá? Dali para trás, causaria, e ali se fala mesmo no primeiro livro da série Nosso Lar, em um desequilíbrio mental daquela pessoa, né? Um desequilíbrio psicológico daquela pessoa ali, traria uma certa insanidade para essa pessoa, ela acumular essas memórias de diversas encarnações passadas. Tá? Então, a gente imagina sempre que se essa é a nossa melhor encarnação, nas anteriores a gente fez coisas ainda piores do que a gente fez nessa encarnação. Então, esse é um dos óbices aí que eu deixo com relação a essa questão, né? Envolvendo a vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado, mas há um complemento aí. Não é de forma automática, isso vai acontecendo gradativamente, de acordo com a capacidade desse espírito de processar essas informações sem ser psicologicamente abalado com essas informações a respeito de encarnações pregressas, tá certo? E o Evangelho nos diz mais. Não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Ou seja, em determinados espíritos lhe são dados, né, essa questão de que durante o desprendimento do sono ele tenha a visão completa de qual que é o planejamento encarnatório, de qual que é a missão, de quais são os obstáculos que ele tem que enfrentar, de enxergar com mais clareza o que deve fazer, de ter diversas conversas durante o sono, né, durante o sono útil, com o mentor espiritual, né, com aqueles amigos espirituais que estão encarregados de auxiliar esse planejamento encarnatório para que seja um planejamento bem sucedido, né? Então, determinados espíritos, de acordo sempre com a evolução, têm essa capacidade de, durante o sono, se recobrar essa memória. E aí passa por treinamento, passa por estudos, passa por aconselhamentos, palestras durante esse sono útil, e depois quando acontece essa questão de uma pessoa acordar com uma forte intuição acerca de algo que ela tem que fazer. Né? Isso acontece bastante e é um desses efeitos de que foi passada alguma orientação ou foi recobrada alguma memória durante esse sono desse ser. Tá? Então, quando ele se desprende do corpo ali, ele goza de uma certa liberdade, assim como o espírito está desencarnado. Né? O corpo, ele constitui uma limitação desse espírito. Então, ainda que temporariamente, algumas vezes durante o desprendimento do sono, esse espírito ele tem acesso a aconselhamentos, a informações, a tratamentos, a memórias anteriores sobre o planejamento encarnatório dele. Certo? Então, pode-se dizer que jamais perde essa memória, pois que, como a experiência demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação.
Mas na falta de uma recordação exata, que ele poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas abrem ele nesses instantes de emancipação da alma, se o sabe aproveitar. Ou seja, o Evangelho está nos deixando claro aqui que, ainda que nós não tenhamos uma recordação exata, isso serve tanto para esses acontecimentos durante o sono, quanto para aquilo que a gente já angariou de benefícios para o nosso espírito em outras encarnações. Mas aí eu começo do zero e aí eu não lembro, eu não posso fazer proveito daquilo que eu já construí no meu espírito. Não, você sempre vai ter essa questão, né? Ainda que não tenha uma recordação exata, né? Porque isso justamente prejudicaria, você consegue ter uma intuição, né? Um direcionamento, tem determinadas coisas, determinadas capacidades que você traz, que você consegue ver que você desenvolve de uma forma mais rápida que os demais, tal ou tal habilidade. Tá? Todos nós temos isso, que a gente costuma chamar de potencialidade. Nós vimos, né, para essa encarnação com todas as nossas potencialidades. O fato de não lembrar não atrapalha e não faz com que nós começamos do zero a nossa caminhada evolutiva. Faz com que nós não tenhamos essa pena de ter que lidar com as pessoas que muitas vezes nos prejudicaram ou que a gente prejudicou em uma encarnação pregressa. Tá? Então, sem essa informação, a gente consegue mais fácil desenvolver o amor que a gente tem que desenvolver pelo próximo. Tá? Porque a gente não sabe das faltas passadas. Então, é tudo novo. E aí, muitas vezes, a gente tem esse conhecimento também, né, até de acordo com o Livro dos Espíritos, que a gente encarna próximo aquelas pessoas que a gente tem algum resgate a ser feito. Em não lembrando do que aconteceu posteriormente, muitas das vezes essas pessoas, principalmente da família, desenvolve-se ali um amor, um afeto, um carinho, uma ligação afetuosa com essas pessoas, e aí quando se desencarna e se lembra o que tinha acontecido antes, que essas pessoas às vezes eram inimigos, que eram pessoas que já tiveram passagens difíceis em vidas pregressas, esse ódio anterior ele não volta porque ele já foi substituído pelo amor que se desenvolveu por aquela pessoa que se encarnou na mesma família. Tá? Então, esse é só um dos exemplos, e são diversos os exemplos aí que a gente pode citar, com relação aos benefícios desse esquecimento aí, ainda que temporário, das nossas vidas passadas. Janete, você levantou a mão? Boa noite. Foi, Wellington. Não, enquanto você falava, eu pensando, a gente fala muito assim, a gente esquece, né, do passado, para que a gente olhe para o outro e construa um amor, né, uma admiração. Mas, assim, a gente não percebe o amor de Deus conosco, porque também esse esquecimento, até para não nos constranger do que fizemos, né? Porque já pensou, a gente, se fosse uma coisa assim, que todo mundo visse o seu passado, se a gente, nessa mesma encarnação, a gente já tem coisas que a gente já fica assim, nossa, se eu pudesse voltar atrás. A gente já se envergonha de algumas coisas que a gente fez nessa, né? Imagina nas outras que podem ser coisas mais graves ainda, né? Isso, com certeza é uma ferramenta que Deus nos dá aí para justamente fazer aquilo que Jesus falou, né? Tornar mais leve o nosso fardo, né? Porque nós trazemos, né, sem sombra de dúvida, o fardo daquilo que a gente plantou. A gente tem que colher, né, aquilo que a gente plantou. Mas com relação ao benefício do esquecimento, ele torna esse fardo muito mais leve para a gente. Se a gente lembrasse tudo, com certeza absoluta, nossa caminhada terrena aqui se tornaria muito mais difícil. E esse processo evolutivo, ele seria muito mais penoso e mais demorado. Porque é só a gente pegar o exemplo da vida atual, aquelas pessoas que a gente fala, né, que o santo da gente não bate, né? Aquelas pessoas que a gente tem uma certa aversão, aquelas pessoas que a gente não consegue ter muita proximidade, assim, justamente por conflitar, né, vamos dizer assim, os pensamentos. E o quanto é difícil substituir esse sentimento quando a gente está, né, ali frente a frente com a pessoa, né? Essa pessoa, às vezes, nos causou um mal nessa vida e
Por conta desse mal, a gente desenvolve uma mágoa com relação àquela pessoa, às vezes, ao ponto de prender esses dois espíritos em uma relação obsessiva, né? Como a gente tem muito conhecimento que acontece. E dessa mágoa pode surgir um ódio, pode surgir um sentimento ainda mais pesado, e a gente vê, na vida atual, é difícil, quando a gente já passou por esse processo com alguém, da gente conseguir amar esse irmão. É um processo delicado, por isso que Jesus nos orienta sempre na questão do perdão, sempre bate em cima da questão do perdão. Por quê? Por conta disso. Aqui nessa vida, ainda que com esquecimento, a gente adquire novos débitos, a gente consegue ainda fazer o mal para outras pessoas e sofrer com atitudes de outras pessoas também, né? E a gente guarda essa mágoa. Jesus nos orienta no perdão justamente por conta disso, por conta dessa relação obsessiva que surge ali, que se estabelece entre dois espíritos quando há essa mágoa, quando há muitas vezes esse desejo de vingança. E essa questão do esquecimento está intimamente ligada a essa questão aí da mágoa, do perdão. Regina, pode falar, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Assim, como é importante, né, essa ferramenta, né, do esquecimento do passado. E é uma bênção para o espírito, para nós, né? E a gente vê como a misericórdia de Deus, o amor de Deus, ele é imenso. E muitas vezes, a gente, até na literatura espírita, né, a gente vê casos em que o casal primeiro que vai receber aquele espírito que vai reencarnar, que foi inimigo do passado, então tem toda uma preparação, né, no mundo espiritual. E às vezes, quando o filho vem para renascer, ainda tem a questão da rejeição, né? Então, aí a gente vê os casos de aborto espontâneo, então a gente vê, né, esses casos assim, e aí tem todo um processo de preparação, aonde são retirados os pais, né, durante o seu sono, para se encontrar com aquele espírito, para que haja essa aceitação, para que ter essa oportunidade de reconciliação, que só vai se dar na matéria, né? Então, assim, como a espiritualidade, ela também trabalha, né, nesses, como se diz, nos bastidores, que a gente nem sabe, né? Quer dizer, a gente sabe, mas muita gente, às vezes, então, não tem nem conhecimento. Sim. A gente não pode esquecer dessa questão da providência, né, Edina? A providência nos ensina que ela não nos abandona em qualquer segundo da nossa vida que seja, e cuida, né, toma conta de todos os detalhes para que se torne mais fácil, para que se torne possível, de uma forma mais facilitada para nós, realizarmos os resgates que a gente tem que realizar. Aprender com as questões, com relação às questões do espírito, a tudo aquilo que a gente tem que aprender. Da forma mais amorosa possível. Tudo é pensado nos mínimos detalhes para que aconteça da forma mais amorosa possível. E a gente vê, né, utilizando aí o próprio exemplo que você deu, Edina, essa questão, às vezes, de uma criança que, principalmente durante aquela primeira infância ali, até os 7, 8 anos de idade, quando está se consolidando essa encarnação, essa junção do espírito com o corpo, de trazer essas questões ainda anteriores muito fortes, essa aversão a alguém da família, seja pai, mãe, irmão, desmotivada para quem analisa igual a gente, só do ponto de vista dessa encarnação. Você vê dois irmãos ali que já durante essas primeiras infâncias, essa primeira infância assim, parece que tem uma animosidade enorme entre os irmãos ali, entre, às vezes, um filho e um pai, um filho e uma mãe, sabe? Se repele completamente. E aí, se a gente analisar pelo ponto de vista de uma única encarnação, só dessa vida aqui, a gente não consegue entender como que isso pode acontecer, principalmente com crianças. Mas a gente vê esses casos na prática aí, e a gente sabe, né, que o motivo são essas questões anteriores. E isso vai se apaziguando, vamos dizer assim, essa animosidade, conforme vai se completando, né, essa questão da encarnação, né, entre os 7 e 8 anos ali ela se completa,
e aí esse espírito vai deixando realmente para trás ali, vai se efetivando de verdade essa questão do esquecimento, né? Ele não vai tendo mais acesso a essas questões para ele poder construir uma nova história com aquele ente ali que está na mesma família e que já tiveram dificuldades em vidas anteriores. Tudo feito da forma mais amorosa possível, né? Para que nos torne mais fácil, aí, mais possível, né? Realizar esse resgate. Alguém quer fazer mais alguma consideração, algum comentário sobre essa questão do esquecimento? Vamos passar para o item 12, né? Aqui nós já passamos a metade já desse capítulo 5. O item 12, ele é o penúltimo, né? O motivos de resignação. Depois a gente vai ver sobre a questão do suicídio da loucura. Essa questão dos motivos de resignação vai nos trazer uma lição que eu acredito que é, assim, de extrema importância, que a gente não pode deixar passar de forma alguma, né? Nós vamos ver durante esse capítulo aqui que essa resignação ela é necessária para a gente poder extrair realmente o que há de bom nas provas que a gente passa. Sem ela, a gente fica repetindo as mesmas provas. Enquanto a gente não aprende a sofrer resignadamente, a gente fica em um ciclo vicioso ali, passando por aquilo, murmurando, reclamando, se vitimizando e não aprendendo a extrair a lição que aquela prova nos traz. Tá? Então, no item 12 lá, por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Ou seja, né, essa resignação que Jesus nos aponta ali, que faz com que sejamos capazes de entender que tudo que acontece é justo, é programado, tem um fim e tem um objetivo, e mesmo ainda que no sofrimento, a agradecer pela provação, agradecer pela oportunidade que está sendo dada para que a gente passe por determinados problemas, por determinados obstáculos ali. Por quê? Porque esse ser já tem essa consciência de que tudo tem um objetivo, de que aquilo não serve como uma dificuldade para fazê-lo sofrer, mas é como uma dificuldade para fazê-lo crescer. Então, por isso, essa questão da resignação e a questão que o Evangelho nos traz aqui, né? Uma resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Se nós temos, né, essa total consciência de que tudo que acontece para a gente traz em si uma lição, traz em si um crescimento, uma oportunidade, então a gente consegue agradecer porque a gente consegue ver, ainda que a gente não veja qual o objetivo, a gente sabe que ele existe. Então isso torna um pouco mais fácil essa caminhada terrena. Né? Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofreres, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contra ele. Ou seja, olha só, mais uma vez ali o Evangelho muda esse viés que nós temos muitas vezes, principalmente quando a gente reclama das dificuldades por quais a gente passa. Né? Ele nos fala aí, ó, vocês devem se considerar felizes por sofrer, porque as dores deste mundo são o pagamento das dívidas que vocês mesmos contraíram. Olha só como há uma mudança de paradigma aí do Evangelho. Ao invés de reclamar pelas dificuldades, agradecer: Senhor, obrigado por me provar, obrigado por me dar a oportunidade nessa encarnação de realizar esse resgate, de não ter que passar por isso lá na frente. Né? Muito obrigado por me dar essa oportunidade de vir em uma encarnação e poder pagar por aquilo que eu fiz. E aqui eu vou fazer um adendo aqui, né, e aprofundar um pouco mais o nosso estudo. Existe uma fila enorme de espíritos que estão procurando por uma oportunidade para vir aqui passar pelas aflições e pelas provações aqui na Terra em mais uma encarnação. Tá? A gente sabe, a gente tem conhecimento de que no mundo espiritual
É difícil conseguir essa oportunidade, e nós muitas vezes temos essa oportunidade, deixamos ela escorrer pelas nossas mãos aqui, sem aproveitar, né, essa oportunidade, sem ter essa noção de que para quem está do lado de lá, existem milhões, bilhões de espíritos aguardando uma oportunidade que a gente está tendo aqui agora. E muitas vezes a gente está tendo essa oportunidade aqui por conta de pequenas dificuldades, que são, na verdade, né, oportunidades para a gente resgatar aquilo que a gente já fez e continuar o nosso caminho evolutivo, a gente começa a reclamar. Enquanto, olha só a contradição, enquanto tem bilhões de espíritos do lado de lá que queriam estar no nosso lugar aqui, queriam estar tendo a oportunidade de resgatar as próprias provas, as próprias faltas. E aí, sobre essas faltas, né, sobre esse pagamento de dívida, o Evangelho vai nos dizer: suportadas pacientemente na Terra, essas dores nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Olha só como que muda ainda mais o paradigma, e ele vai mais a fundo ainda nessa questão. E o Evangelho, anteriormente, ele já havia nos dito, né? Essa questão do resgate é como se nós tivéssemos uma dívida, que aí essa pessoa que é o nosso credor nos dá a oportunidade de, se você pagar tudo de uma vez, você deve 100 mil, mas se você pagar 1.000, eu quito sua dívida. Se você pagar 1.000 de uma vez, eu quito sua dívida. Então, a divindade, Deus faz isso com a gente, nos dá essa oportunidade. Então, se você passa por uma prova com essa consciência, e veja, isso fica bem claro no texto do Evangelho, com essa consciência e com essa resignação, sem reclamar, sem murmurar, sabendo que se existe algum mal, foi eu mesmo que criei para a minha vida e eu estou só colhendo aquilo que eu plantei, então a gente tem um aproveitamento enorme dessas provas. E aqui nos deixa bem claro com relação à misericórdia divina. Por quê? Se a gente suporta pacientemente aqui essas dores na Terra, elas nos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Ou seja, Deus permite que a gente resgate por um valor bem menor aquilo que a gente causou ao outro, se a gente tem essa resignação. Então, veja, essa questão da resignação, ela é como se fosse uma ferramenta que nos faz aproveitar o máximo da prova. Enquanto o murmúrio, a reclamação, a revolta, a ingratidão faz um movimento justamente contrário, faz com que a gente fique preso por mais tempo naquela prova, sem poder seguir adiante. Então, quando a gente reclama, a gente cria esse ciclo vicioso. Quando a gente agradece, a gente encurta o tempo dessa prova. Porque a gente demonstra que a gente já está aurindo o benefício de estar realizando esse resgate. Então, ao invés da gente atravancar a nossa marcha, a gente consegue, com isso, acelerar, né, esse resgate, essa equalização aí da lei divina, né? Então, deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Justamente o que eu estava dizendo, né? E aqui ele fala com todas as palavras: Deus reduz a vossa dívida quando você tem essa resignação. E permite que você salde essa dívida agora, se você tiver essa resignação e essa questão de não ficar reclamando, para não ficar preso, né? E tem outra coisa também: se a gente se revolta durante uma prova, a gente afasta todo e qualquer resultado que a gente poderia ter daquele sofrimento. A gente sofre em vão quando se revolta. Então, a gente passa pelas aflições em vão quando a gente se revolta e quando a gente fica com um espírito de vitimismo, com um espírito de se revoltar contra a divindade, de colocar a culpa em alguém que não seja a gente mesmo, de reclamar por estar passando por aquilo, de se colocar como injustiçado. Né? A gente afasta com as nossas próprias mãos qualquer resultado positivo que a gente poderia ter daquele resgate. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante, ficarás livre. Como eu havia dito, né? Que tem essa questão da misericórdia divina quando nós somos seres resignados. Tá? Se não o fizeres,
atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. E aí, o Evangelho nos traz um questionamento para nos fazer raciocinar a respeito dessa lição. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda a espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. E aqui o Evangelho vai nos dizer, são ditosos esses que sofrem agora, porque depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de um outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Aqui, o Evangelho nos dá um outro viés, daquele que, ainda que resignado durante esse período de prova, não se propõe a uma reforma íntima mais concreta. Então, continua incidindo em diversos outros erros. Está resgatando uma prova ali, está passando por um obstáculo, está passando por uma dificuldade, mas por não focar em dar concretude à sua reforma íntima e realmente realizar essa mudança de pensamento e de atitude, né, de sentimento, essa renovação que o Evangelho nos propõe, essa pessoa ela está ali pagando uma parcela de uma dívida e a todo momento adquirindo novas outras dívidas para ter que pagar depois, né? Então, ele vai nos dizer, inclusive, se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas pautas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Edina, pode falar. Eu acho muito importante essa questão que você colocou, né, de eliminar a causa, porque a gente sabe que a resignação, ela tem que ser dinâmica, né, como se diz. Eu estou aceitando aquele problema, aquela doença, sem blasfemar, né, sem sem procurar julgamentos. Mas aí eu também posso ter uma atitude corajosa de enfrentar o problema, buscar a solução, mas manter o meu equilíbrio mental, né? Que é importante para que haja esse equilíbrio, para que a gente não caia na nossa imunidade, a gente não dê brechas para as más sugestões, as más influências. E o que é que a gente faz? A gente procura nos conhecer, procura ver, porque às vezes a causa pode estar, como se diz, a medicação ou a coisa, ele pode atuar na matéria, mas a gente sabe que a causa ela está no espírito, né? Então, assim, se a gente não procurar eliminar essa causa, então, lá na frente, possa ser que reapareça outro problema. Então, por isso que você diz a questão da reforma íntima, da mudança de postura, que é importante. Sim. Jesus dava sempre a exemplificação aí, o testemunho a respeito disso, dessa questão que você citou, Edina, de que nós geramos internamente muitas das coisas, então, às vezes, a raiz, às vezes não, né? Hoje nós temos conhecimento de que tudo a raiz é espiritual. Na verdade, o que se tem no corpo é a manifestação física de algo cuja raiz é mais profunda, a raiz é no espírito, no perispírito. Jesus sempre orientava, né, aqueles que pediam para ser curados, aí tinham ali a sua graça alcançada, eram abençoados com a cura por Jesus, e ele sempre dizia: vá e não peques mais. E essa é uma questão que vai muito de encontro com isso que você disse, Regina. Por quê? Por que sempre dessa orientação? Por quê? Jesus curava. Só que, se essa pessoa incide novamente nas mesmas condutas, o que ela vai fazer? Lembrando que ele, o mesmo Jesus, nos disse: vós sois deuses, porque
ele quis deixar bem claro para nós a nossa questão de co-criadores. Então, se nós começamos, nós somos curados de determinada coisa, mas continuamos incidindo nas mesmas condutas, o que acontece? A gente vai materializar uma dificuldade física novamente. Às vezes a mesma dificuldade, a mesma doença, às vezes em uma outra similar ou alguma outra coisa diferente, mas nós, como co-criadores, nós vamos, se incidirmos nas mesmas condutas erradas, causar um sofrimento a nós mesmos. Nós estamos plantando, então nós vamos ter que colher isso depois. Então tem muito essa questão. A questão aquilo que se manifesta no físico é o reflexo de algo com raízes mais profundas, com raízes espirituais. Então, por isso essa orientação de Jesus, vá e não peques mais. Essa orientação que ele passava para aquelas pessoas que eram curadas. Por quê? Porque essa cura depende de manter essa pessoa uma conduta diferente. De aprender, olha, eu passei por determinada coisa, a cura veio, mas aquilo que eu passei me serviu de lição para que eu não faça mais determinada coisa assim, assim, assim. Ali, no texto, nós estávamos dizendo justamente nessa parte, entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. E olha só, essa falta de submissão à vontade de Deus é o que se gera esse murmúrio, Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Veja como a gente vem discutindo, essa questão de não ser resignado leva automaticamente ao pensamento de que essa criatura está colocando a culpa em Deus e está colocando Deus como injusto. Porque se eu começo a murmurar, e se eu começo a achar que está alguma injustiça sendo cometida contra mim, em todos os casos, quem vai permitir que essa injustiça tenha acontecido é Deus. Então, ele é injusto, na nossa visão. Ainda que inconscientemente, o pensamento leva a esse raciocínio. Quando a gente murmura, quando a gente reclama. Então, vejam, por isso dessa gravidade. E olha só a gravidade que por isso que eu disse, essa questão da resignação, eu gosto muito de bater nessa tecla. Ela é uma ferramenta que faz com que nós aproveitemos e passemos pela prova e não ficar patinando naquela mesma prova, E ele diz ali com todas as letras, se a gente não aceita com resignação, se nós acusamos Deus de ser injusto, nós contraímos nova dívida, ou seja, a gente perde o fruto que a gente deveria colher daquela aflição que a gente está passando, daquele sofrimento, daquele obstáculo que a gente está tentando superar. E por conta disso, teremos de recomeçar absolutamente como se, a um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Justamente o que eu falei. Isso representa o quê? Ciclo vicioso. Ora, você eu pego R$250 pedindo emprestado. Aí eu vou, toda vez que eu vou pagar ela lá todo mês, eu pago ela 250, pego mais 250 emprestado. Ou seja, eu pago e fico com dívida do mesmo jeito. É uma forma pedagógica que o Evangelho nos trouxe de mostrar o que a nossa ingratidão traz. O que a nossa revolta ante as dificuldades traz. Mais dificuldade. E lembrando, e o contraponto disso, a questão de que quando a gente passa por resignação, a nossa dívida ela não é cobrada. Existe a questão da misericórdia divina. Quando nós nos resignamos perante as dificuldades, Deus não vê motivo para que a gente fique passando aquela dificuldade novamente. Se a gente já aprendeu a lição, se a gente já está resignado com aquilo, se a gente entende que aquilo é o mecanismo da justiça divina de nos permitir alcançar a nossa evolução, não tem motivo para a gente ficar patinando naquela mesma lição. Ao contrário daquele que reclama e se revolta. Não entendeu ainda o porquê da lição, não entendeu ainda o porquê do sofrimento. Por isso tem que revivê-lo novamente. Por isso tem que recomeçar absolutamente do zero, como se a cada nova dívida que a gente quitasse, a gente fosse e contraísse essa dívida de novo.
Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a... Espera aí que eu estou apanhando aqui para mudar. Consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois o que recebestes na terra é o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Veja, nos dá aqui o exemplo claro dessa questão de que nós precisamos da resignação nas provas para poder colher o fruto dessas provas. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encara a vida terrena. E aqui o Evangelho vai nos fazer novamente uma oposição de dois vieses diferentes. O da materialidade, que enxerga como a nossa única existência é essa encarnação agora, e o da multiplicidade de encarnações, né? Multiplicidade de existências. Que aí, qualquer problema, por mais grave que seja que a gente enfrentar nessa vida, se a gente olha por essa questão da multiplicidade das existências, a gente vê que é um tempo ínfimo que a gente vai passar por essa dificuldade e que o gozo que a gente vai colher depois, ele é muito mais prolongado do que aquele ínfimo tempo que a gente passa na dificuldade. Então, o homem tanto mais sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, se a gente considerar uma encarnação, eu tenho 100 anos da minha encarnação, para a gente utilizar uma conta fácil aqui. Se 10 desses anos eu passar em sofrimento, eu vou considerar que eu passei 10% da minha vida em sofrimento. Se eu passar 50 anos com dificuldades, eu vou considerar que 50% dessa encarnação da minha existência, né, eu passei em dificuldade. Agora, se eu elevo isso para um ser que já passou por diversas encarnações, aquele período de tempo, seja ele qual for, eu sei que é um tempo extremamente passageiro com relação à eternidade. Ou seja, isso, de certa forma, suaviza esse sofrimento. Ora, aquele que encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a pureza e reconhece que esse penoso momento terá prece do passado. Ou seja, eu sei que é nessa encarnação aqui que eu estou passando a dificuldade, que ela vai passar e que eu vou ter diversos outros momentos para colher os frutos daquilo que eu resignadamente passar aqui. Né? Então, a certeza de um futuro, de um próximo futuro mais ditoso, o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Aí o outro ponto de vista agora. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Aquela maneira de considerar a vida, da vida espiritual, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Ou seja, a questão e o Evangelho nos traz isso em diversos pontos, em diversos capítulos, do início ao fim do Evangelho, a gente vai ver esse contraponto do ponto de vista materialista e da pluralidade das existências. Tá? Então, ponto de vista da pluralidade das existências, aqui, novamente, denota ser uma forma mais completa de se ver e que facilita, tendo esse conhecimento, a passagem por essas provas e essas aflições que a gente vai ter que fazer aqui na Terra. Por quê? Você enxerga esse momento de extrema dificuldade, às vezes, como um ponto no infinito que vai terminar e vai te trazer frutos benéficos no futuro. Coisa que o materialista que acredita que o corpo foi criado junto com a alma ali no início, que vai morrer junto com a alma, vai morrer junto com o corpo ali, quando se findar essa encarnação, todos os problemas pelos quais ele passar têm um impacto muito maior. Justamente por não enxergar esse futuro.
né? Por achar que esse sofrimento está tomando boa parte do seu tempo, quando na verdade não é assim. Então, essa pessoa que tem essa visão mais espiritual, o Evangelho vai nos dizer que adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo, e isso é um destaque muito interessante, que vai de encontro com aquilo que a gente estava dizendo, né, Edinho? Tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que com inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Novamente ali, né? E aqui relembrando as palavras de Jesus, que o que importa não é aquilo, né? Com relação à fala dele, quando é questionado a respeito dos discípulos não lavarem as mãos ali antes das refeições. Ele fala que o que importa, o mais importante, não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai, porque aquilo que sai vem do coração, né? E ele nos diz isso com relação àquela época, à saúde do corpo. E aqui nós estamos tendo essa confirmação, ó, que esses sentimentos mais serenos, de calma e de resignação, eles nos ajudam a nossa saúde física também, além da nossa saúde espiritual. Além de ajudar, de ser uma ferramenta aí para a gente colher os frutos na nossa caminhada evolutiva, de todos os revés que a gente passa aqui na vida, também é algo que nos ajuda, de acordo com o próprio Evangelho, que expressamente nos diz ali, que isso faz bem à saúde do corpo, essa calma, essa resignação diante das dificuldades. E isso, gente, a nossa medicina de hoje já tem condições de comprovar. Uma pessoa que tem maior maturidade emocional para passar por momentos difíceis, ela se gera menos, se torna menos apta a cair em uma depressão severa, a desenvolver uma ansiedade muito grande com relação aos problemas da vida. Por quê? Porque traz consigo essa calma e essa resignação. E, ao contrário disso, aquele que age, né, com sentimentos mais pesados, como o da inveja, do ciúme e a ambição, que o Evangelho nos traz como exemplos aqui, está cultivando esses sentimentos dentro de si. E isso vai trazer reflexos no espírito e no corpo também. Então, está se condenando a uma tortura que ele mesmo vai ter que passar. E vai aumentar as misérias e as angústias da sua curta existência aqui na Terra. Dessa curta passagem aqui nessa encarnação. Por quê? Justamente por cultivar esses sentimentos mais pesados. Eu não consigo lembrar agora quem que foi o palestrante que eu já assisti dizendo justamente sobre isso, que o nosso coração aqui, o nosso corpo, a nossa mente, é uma usina de sentimentos. Então, aquilo que eu quero entregar para o outro, eu tenho que usinar dentro de mim. Então, se eu decido entregar para o outro ódio, raiva e rancor, eu vou ter que usinar isso dentro de mim. Ou seja, os malefícios, primeiro, de quando eu quero expor esses sentimentos para os outros, é dentro de mim primeiro que acontece. Eu sou o primeiro a colher dessa raiva, dessa angústia, desse ciúme, da ambição, da inveja, de qualquer sentimento pesado que seja. Porque eu tenho que criar ele dentro de mim para poder externar para o outro. E lembrando, eu não tenho como fugir desse resultado. Eu vou criar esse sentimento dentro de mim, eu vou colher os reflexos disso. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser nessa existência, mas como o Evangelho nos disse, vai colher. E a outra pessoa que eu resolvi odiar, às vezes nem vai colher. Às vezes nem vai acontecer nada. Se aquela pessoa não tiver um sentimento equivalente, não vai chegar a atingir essa pessoa, vai refletir na hora da pessoa. Vai ser igual aquele tiro que bate assim e ricocheteia, não atinge. Por quê? Porque vai se chocar com a energia mais elevada que aquela pessoa. Se ela está mantendo pensamento de amor ao próximo, de caridade, de perdão, de compaixão, de ser uma pessoa mais resiliente, de ser resignado, você pode odiar a pessoa o quanto for, não vai atingir nada. Quem vai colher
todos os frutos desse ódio, vai ser único e exclusivamente você. Com a outra pessoa não acontece nada. Porque esse sentimento não vai chegar até lá. E a gente vê isso em diversos relatos aí da vida espiritual com relação a isso. Você dispara no outro, mas quem é atingido é você mesmo. A outra pessoa não vai sofrer as consequências daquilo que ela mesma não cultivar dentro de si. Por isso que Jesus dá uma ênfase muito grande nessa passagem bíblica com relação àquilo que sai da boca, porque vem do coração. E aí é que tá, se você mantém esses sentimentos ruins dentro do seu coração, você está se envenenando por dentro, né? Reflexo no físico, reflexo no espírito e no perispírito. Ah, mas e a outra pessoa que eu odiei, tal. A maior parte das vezes não vai nem acontecer nada com ela. Com relação ao ódio que você cultivou, se envenenou, se afundou nele, vai colher os frutos, a outra pessoa não... A depender, não vai nem ficar sabendo que isso aconteceu. Que teve esse ódio direcionado a essa pessoa. Alguém quer fazer algum comentário? Quer adicionar mais alguma coisa a essa parte? Vamos parar por aqui que a gente continua no próximo, justamente do início aqui do item 14, que é o último desse capítulo, né? Que é o suicídio e a loucura. O Wellington, assim, como é importante a resignação, né? Como essa virtude que a gente tem que cultivar, que a gente tem que trabalhar, né? Que nem todo tempo a gente é resignado, porque a gente ainda tem muitas coisas para a gente melhorar. Mas, assim, a gente entender que essa resignação ativa, ela não é, como se diz, para a gente se acomodar. Ah, eu estou com esse problema, é porque eu mereço e tal, eu estou com essa doença, é porque eu mereço, eu fiz algo errado, mas não, ela tem que ser ativa. Então, você tem que buscar a solução para o problema. Se for um problema que material, corra atrás. Se for uma questão financeira, alguma coisa, você tem que correr atrás. Se for uma doença, temos aí a medicina para você ir atrás, temos a espiritualidade. Então, assim, você tem que correr atrás, você tem que, agora sim, que você também tem que buscar fazer essa reforma íntima, né? Para que a gente possa trabalhar, né, o que a gente... Porque nós mesmos a gente se conhece, né? Assim, mas qual é a minha qual é o que eu fiz no passado? Então, vamos nos observar quais são as minhas tendências, as minhas inclinações. Então, geralmente, aquilo que a gente se inclina mais, que a gente tende mais, é onde está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Como diz. Sim, E assim, e a gente sempre buscar essa mudança, né? Porque a verdadeira resignação é isso. É você aceitar sem reclamar, mas também correr atrás, né? De se melhorar, tanto fisicamente como espiritualmente. Né? E o Evangelho Sim. diz, a resignação é o consentimento do coração, né? Isso. E a razão é o consentimento a resignação é o consentimento do coração, a razão é o consentimento da alma, uma coisa assim. Mas é muito Da interessante. razão. A Da razão, razão, isso. é. Muito interessante, até para a gente terminar esse seu comentário, porque é assim, extremamente importante. Foi assim, maravilhoso você comentar isso para a gente poder encerrar, porque essa resignação não pode ser confundida com a falta de atitude que a gente tem que ter para resolver os problemas. Porque não significa que o ser resignado, ao aceitar, ele não vai tomar as providências que lhe cumpre tomar na resolução do problema. Isso é tudo. Isso que você disse agora é extremamente importante. Não dá também para o ser cruzar os braços e colocar toda a responsabilidade na providência divina e achar que só pelo fato de sofrer está resolvendo o problema. Não. Às vezes esse sofrimento, essa aflição que a gente está passando, essa prova, é justamente um empurrãozinho para que nós tenhamos a atitude de tomar novos posicionamentos,
de mudar os nossos paradigmas e de tomar a força e o impulso ali para adquirir novos conceitos, novas informações, novos hábitos. Então, só o resignar-se por si só é um importantíssimo passo na resolução desses problemas e justamente em aurir novas forças para superar os obstáculos. Mas tem essa questão de que nós temos que empreender os nossos esforços para resolver os problemas, porque é aí que a gente cresce. E muitas vezes esse sofrimento e essa aflição, ele é um empurrãozinho para endireitar a nossa rota. Que a gente está indo por um caminho ali, e aí alguma coisa dá errado e nos força a sair por um outro caminho, né? A procurar uma solução, ao menos, a tomar novas atitudes. E é isso que vai nos colocando novamente naquela rota que é a rota do nosso planejamento encarnatório. Isso é muito comum, acontece todos os dias, e muitas vezes a gente não se dá conta. Nós temos que ter o hábito de empreender esses esforços, aceitar que é algo que nós estamos colhendo nas nossas próprias atitudes, mas tomar uma atitude diferente para resolver o problema, sempre que esteja ao nosso alcance. Tá? Isso é importantíssimo, senão gera o mesmo efeito daquele que se revolta. Se você só se resignar, aceitar e não fizer nada para mudar, vai ficar no ciclo vicioso também. Porque, às vezes, essa aprovação vem justamente para você dar um passo que você não quer dar. E aí, enquanto você se negar a dar o passo, imagine o que acontece. Você fica parado na aprovação, na aflição, na dificuldade, na dor. Porque isso é para te esforçar naquele passo. Então, se você não quer dar o passo, vai ficar no mesmo ponto ali. Vai ficar passando por essa dificuldade. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Podemos seguir para o nosso encerramento, então. Nós até passamos um pouquinho do nosso horário aqui, mas foi para deixar bem fundamentado aí, né, o nosso estudo. No próximo estudo, nós vamos continuar daqui, tá? Nós estamos, lembrando, no capítulo 5, agora no item Suicídio e a Loucura, que é o item 14 aqui do Evangelho. No nosso próximo estudo, a gente continua daqui. Gostaria de agradecer a presença e a participação de cada um dos que vieram aqui, assim como também daqueles que não puderam, por motivos pessoais, comparecer no nosso estudo de hoje, mas que possam se sentir aonde quer que estejam, com seus corações abraçados e afagados, pelo amor da divindade por nós, pelo amor de Cristo, que resgatou os nossos pecados ali na cruz. E que, nesse momento, todos nós possamos nos sentir unidos em torno do Evangelho do Cristo, em torno desse objetivo de entender o Evangelho e colocar em prática nas nossas vidas, de adquirir novos conhecimentos para nos ajudar e nos facilitar essa passagem aqui nessa encarnação, na Terra. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Desejo a todos uma boa noite e nós nos vemos no nosso próximo estudo na quarta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa